Você já se perguntou qual é o verdadeiro plano de redenção de Deus? Nesta palestra profunda de 1969, Neville Goddard revela um dos maiores mistérios espirituais da Bíblia. Segundo ele, o plano divino não é simplesmente salvar o homem, mas transformar o homem no próprio Deus despertado. Baseando-se no prólogo do Evangelho de João, Neville explica que o Verbo que se fez carne não é uma história externa, mas um processo que acontece dentro de cada ser humano. Deus se tornou o homem. E agora o homem está destinado ao despertar como Deus. Nesta palestra extraordinária, você descobrirá o verdadeiro significado do Verbo se fez carne. Porque Jesus Cristo é a imaginação humana. O segredo espiritual por trás do Eu Sou. O papel místico de Rei Davi no despertar espiritual. Como a imaginação cria a realidade. Prepare-se para ouvir uma das revelações mais surpreendentes já ensinadas sobre a consciência humana e o plano divino. O plano de redenção de Deus para nós é a história mais incrível, emocionante e surpreendente já contada. É a história do Criador do Universo, que nos amou tanto que se tornou um de nós e de como Ele está nos transformando à sua imagem, de modo que não somos mais a criação, mas o Criador. Não mais o feito, mas o Criador. O Evangelho nos conta como isso acontece. No Evangelho de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui vemos que o Verbo não apenas estava com Deus, mas era Deus, então, personificado. Continuemos. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Já foi estabelecido que ele é o Verbo, pois o Verbo se fez carne e habita em nós. A palavra grega traduzida como entre é a preposição em ou dentro. João completa esta declaração dizendo: Ele habita em nós, cheio de graça e verdade. João 1 versículo 1, 18. De repente, o nome Jesus Cristo é introduzido na narrativa, e o segredo é revelado, pois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Portanto, o Verbo, cheio de graça e verdade, é Jesus Cristo. Aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, agora habita em nós, transformando-nos à sua imagem e semelhança, para que nos tornemos semelhantes a Ele. É-nos dito: O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se o teu Criador é o teu marido, não és tu a sua emanação, a sua esposa, até que a obra que ele começou em ti seja concluída? Em Gênesis, lemos: A mulher veio do homem, portanto, é necessário que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, até que se tornem uma só carne. O homem mencionado aqui é o Verbo, de quem todas as coisas provêm. Tendo surgido do Verbo, somos sua emanação, sua esposa, à qual ele deve se unir até que nos tornemos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Como nós, os criados, podemos ser transformados no Criador? Através da história da transformação. Um dos nossos grandes poetas disse: Existe em todos nós um sentido mais íntimo onde a verdade reside em sua plenitude. Conhecer consiste em abrir um caminho por onde o esplendor aprisionado possa escapar, o que, na verdade, é uma saída para uma luz que se supõe estar fora. Se a graça e a verdade permanecem em Jesus Cristo em sua plenitude, e Jesus Cristo está em você, não está a verdade em você em sua plenitude? Seu esplendor está aprisionado dentro de você, esperando para se revelar. E quando isso acontecer, você contará sua história, sabendo que nem todos a aceitarão. Conhecendo seus pais terrenos, bem como sua formação educacional, financeira e social, eles não podem acreditar que Deus se revelou em você. Mas Deus não se tornou você apenas a ponto de vocês serem dois, você e Deus. Ele deixou tudo para se tornar um com você. Embora eu seja homem, o que você vê quando olha para Neville é a emanação de Deus, que se fez presente. Independentemente do seu sexo, você é a emanação de Deus, e ainda assim sua esposa, pois Deus é seu marido,
seu Criador, chamado Verbo. O mesmo Verbo que estava com Deus e era Deus, tornou-se você quando, cheio de graça e verdade, se revestiu de carne. Você pode testá-lo e descobrir por si mesmo que Jesus Cristo está em você. Eu o testei e sei por experiência que essa presença que criou o universo é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Chamado Jesus no Novo Testamento e Jeová no Antigo, seu nome revelado é Eu Sou. Eu Sou é aquele que estava com Deus e é Deus. Eu Sou é uma presença eterna. Quando eu imagino, Deus está agindo, enviando Jesus, pois quando você imagina, você se envia ao mundo para cumprir o que imaginou. Deus se imaginou como você. Ele assumiu uma vestimenta de carne e sangue com um propósito. Tendo-se enviado, Deus não pode retornar vazio, mas deve cumprir seu propósito e prosperar naquilo para o qual foi enviado. Deus morreu para transformar aquilo que era sua emanação em si mesmo. Quando Deus despertou em mim, não éramos dois, apenas um. Eu sou aquele que teve a experiência. Eu sou aquele que empurrou a pedra e saiu do meu túmulo. Eu sou aquele que segurou a criança nos braços e ouviu o Filho de Deus me chamar de Pai. Eu sou aquele que experimentou a separação completa quando meu corpo foi dilacerado de cima a baixo. E quando a pomba desceu e me cobriu de amor, eu sou aquele que experimentou isso. Jesus, o seu Eu Sou, é a palavra que foi enviada para transformá-lo nele mesmo. Ele é o Criador de tudo, pois, embora você pareça tão limitado e incapaz de criar qualquer coisa aqui, você pode ver tudo aperfeiçoado em sua imaginação. Você pode imaginar um estado, permanecer fiel a ele e ele se tornará realidade para você. Ora, se Eu Sou se tornou tudo e você sabe que o imaginou antes que se manifestasse, e que se manifestou porque você o imaginou, então você descobriu que Jesus Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Eu gosto de esportes. Não vou às corridas com frequência, mas gosto de assistir à corrida principal na TV todos os sábados. Na semana passada, um jovem jockey chamado Angel Cordova foi entrevistado após vencer a corrida principal. Vestindo cores vibrantes e parecendo quase um palhaço de circo, ele foi questionado sobre sua habilidade como jockey e respondeu: "A habilidade de montar não tem nada a ver com vencer. Tudo se resume a se sentir com sorte. Eu poderia montar o melhor cavalo que existe, mas se eu não me sentir com sorte, ele não chegará em primeiro lugar." Esse rapaz chegou à pista se sentindo com sorte. Será que ele não se imaginou como um homem de sorte quando, no final das contas, levou para casa talvez $10.000 só por participar da corrida? Ele pode não saber que sua capacidade de imaginar e se sentir com sorte é Cristo, mas é, pois por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que foi feito existiria. O jockey se imaginou como um homem de sorte. Ele não teria sorte se tivesse perdido a corrida. Somente se sentindo com sorte ele poderia levar o cavalo à vitória. Qualquer pessoa que tenha conseguido aplicar esse princípio terá sentido essa mesma emoção, pois o sentimento provoca ação, e nenhum poder pode deter essa ação chamada Jesus Cristo, a imaginação humana. João inicia seu prólogo no versículo 18 com: "Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou." Nossos estudiosos afirmam que esta passagem grega deveria ter sido traduzida assim: "Ninguém jamais viu a Deus. Aquele, sem nome, que está no seio do Pai o revelou." No primeiro versículo deste primeiro capítulo de João, estabelece-se que o Verbo é Jesus Cristo, que é um com Deus Pai. Portanto, sabemos que Jesus Cristo não é aquele que está no seio do Pai, então, quem é este unigênito? Examinei as Escrituras e o encontrei na figura de Davi. De fato, ele pode ser encontrado em todos os Salmos, como aquele único que pode revelar a você a si mesmo como Deus Pai. Posso lhe dizer isso de agora até o fim dos tempos, mas você não acreditará em mim com certeza até que Davi se apresente diante de você e o revele a si mesmo. Embora, após essa experiência, você permaneça limitado em sua vestimenta de carne, você saberá quem você é. E você continuará a usar sua veste de limitação até que seu ministério termine. Estudiosos tentaram estimar a duração desse ministério, afirmando que varia de alguns meses a 12 anos.
Ninguém parece ir além de 12 anos, desde o momento da ressurreição até o fim do ministério. Eles não se referem ao nascimento físico do ventre de uma mulher, mas ao segundo nascimento do crânio do homem. Agora, voltemos ao princípio, que é a palavra, o significado por trás do plano. Esse significado estava com Deus, e de fato era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, contudo o mundo não o reconheceu. Quantas pessoas hoje em dia conseguem atribuir seu sucesso ou fracasso à sua imaginação? O homem comum dirá: foi John Brown quem fez isso, ou a tempestade, ou o presidente. Apenas alguns confessarão que seu sucesso ou fracasso foi criado pela sua imaginação. Mas eu lhes digo: Cristo em vocês cria a sua vida, pois vocês são pura imaginação e a sua imaginação pode ser usada para o bem ou para o mal. Quando vocês pensam em Deus como um homem de imaginação, estão reconhecendo o poder por trás da máscara que Deus usa. Em vez de atribuir o mérito à máscara, louvem aquele que a usa, que é Cristo. É Cristo quem irrompe de dentro de nós. É Cristo quem sai do crânio da máscara que ele usa. Cristo é aquele que carrega o nome Eu Sou, que é o que as palavras Jesus, Josué e Jeová realmente significam. Quando a união se completa, não há mais ninguém, apenas você, e você está completamente sozinha. Tendo se unido a você, sua esposa, até se tornarem uma só carne, vocês são esse único corpo, e ao se tornarem um só corpo, há apenas um Espírito, pois o nome de Deus e o seu nome agora são o mesmo. Eu sou. Quando você pensa em outra pessoa, diz nós somos, mas não há outra pessoa quando você diz eu sou. Você está completamente sozinha quando desperta e está consciente, portanto, está silenciosamente dizendo eu sou. Você está consciente de empurrar a pedra e sair daquele túmulo, e sua consciência é eu sou. A verdade está dentro de nós. Ela não surge de coisas externas, independentemente do que você acredite. Tentar entrar por fora é impossível, pois a verdade vem de dentro. O mundo é abençoado, mas as pessoas não sabem disso e pensam que precisam merecer a salvação, no entanto, ela não pode ser merecida. A salvação é graça, que é o dom de Deus, que se oferece a cada criança nascida de mulher. Deus morreu no sentido mais literal da palavra, esquecendo-se de que foi Ele quem criou o universo. Ele precisou fazer isso para se tornar você, a criação. Seu amor por você foi tão grande que Ele deixou tudo para se unir a você e se tornar um com você. E quando sua obra estiver completa, Deus, agora individualizado, despertará. Eu sei, pois despertei e me vi completamente sepultado onde a palavra, chamada semente de Deus, caiu. Uma semente precisa cair na terra e morrer para ser vivificada, pois, a menos que isso aconteça, permanece sozinha, mas, se acontecer, dará muito fruto. O fruto de Deus é o despertar individual como o próprio Deus. Os primeiros 18 versículos do primeiro capítulo de João são o prólogo. Se você começar pelos 4 primeiros versículos e pular alguns versículos que falam sobre João Batista, até o versículo 10, você conseguirá compreender a história. O versículo 10 começa: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. Você sabia que a imaginação criou o mundo inteiro? Você sabia que uma mudança na imaginação mudará o mundo inteiro? Você percebe que, se você começasse a imaginar algo completamente diferente sobre a sua vida, em vez de aceitar o que os chamados sábios dizem que deve ser, o seu mundo se reorganizaria para refletir essa mudança? Você, toda imaginação, está no mundo que você criou, contudo, o mundo não sabe que foi a imaginação que o criou. Agora, os próximos versículos falam sobre o tipo de nascimento que será o seu. Nascidos, não do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Aqui vemos um nascimento completamente diferente, que ocorrerá naquele que encontra a imaginação, crê nele, se apega a ele e confia nele implicitamente. Para provar que a imaginação causa mudança, você precisa primeiro mudar sua estrutura imaginativa e quando seu mundo superar seus pensamentos, você o terá encontrado.
Então você perceberá a verdade do versículo 14, pois terá encontrado aquele que é chamado de Verbo. Tendo-se feito carne, o Verbo habita em você, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo não é um ser histórico externo. Ele se fez carne e habita em nós. Há 10 anos, em julho, aquele que tanto me amou, sua criação, assumiu todas as minhas aflições, despertou em mim, e quando fez, não era mais um ser. A imaginação é a luz que é a vida de todo homem. No versículo 18, o nome Pai é usado pela primeira vez. Ninguém jamais viu a Deus, o unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Não diz quem é esse unigênito, mas, se esperardes, ele aparecerá. E quando encontrardes Davi, sabereis que ele é vosso filho, e ele, reconhecendo-vos como seu Pai, vos revelará como Deus, o Pai. Então, exercereis o vosso ministério pelo tempo determinado, seja ele de alguns meses ou de anos, antes de despojardes-vos da vossa carne. Não mais pertencendo a este mundo, encontrar-vos-ás no mundo de Deus, pois, sendo um com Deus, sois parte desse único corpo, desse único Espírito, desse único Senhor, desse único Deus e Pai de todos. Essa não é a história mais emocionante que você poderia ouvir? A de um homem que, apesar das dificuldades para pagar o aluguel, comprar comida e vestir sua família, descobre que criou este universo fabuloso. Essa é a incrível história que toda criança nascida de mulher está destinada a cumprir. O Criador deste mundo e de tudo que nele existe, amou-te tanto que te tornou contigo, trazendo consigo o seu plano de redenção, que irromperá para te revelar como Deus Pai. Estou convencido de que nenhum falhará. Muitas passagens das Escrituras nos alertam para estarmos vigilantes e não retrocedermos, mas não há menção de um fracasso definitivo. Nossos sacerdotes aceitam essa história como algo que aconteceu com outra pessoa. Eles veem Jesus como um Salvador exterior, mas ele é o Verbo eterno de Deus, cheio de graça e verdade, que assumiu a nossa forma humana, de carne e sangue. Mesmo habitando em nós, ele permanece para sempre e continuará a fazê-lo, mesmo que nos afastemos, pois a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela deve realizar o seu propósito e prosperar naquilo para que a enviei. Com o Verbo em você como o próprio Deus, embora você seja livre para se desviar, será conduzido ao seu propósito predeterminado, que é torná-lo a ele mesmo, de modo que ninguém possa falhar. Não consigo conceber nada maior do que isso. Nenhuma história de mistério ou peça teatral se compara a esse conceito. Eis um amor tão grande que ele morreu para dar esse amor ao seu amado, dando-lhe vida, contudo, o mundo nem sequer sabe que ele existe. Ele está no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conhece. O homem, caminhando pelas ruas, imagina o mundo ao seu redor, contudo, ele é incapaz de reconhecer a sua própria colheita. Deixe-me contar a história de duas senhoras que frequentaram meus encontros, uma aqui na costa oeste e a outra na cidade de Nova York. Ambas estavam em dificuldades financeiras. Não tinham dinheiro e não tinham a quem recorrer. Tudo o que lhes pedi foi que imaginassem ter segurança financeira. Uma delas imediatamente começou a buscar essa sensação. Todos os dias, ela imaginava ter todo o dinheiro necessário para satisfazer seus desejos. Então, um dia, ela visitou uma amiga e reencontrou um homem que conhecera intimamente há mais de 30 anos. Quando ele soube que ela estava sem um tostão, criou um fundo fiduciário para ela, proporcionando-lhe mais do que o necessário para viver com conforto. Quando a outra senhora ouviu a história, ela também começou a achar que tinha bastante. Ela me contou que, em questão de uma semana, o dinheiro começou a entrar. O que elas fizeram? Usaram a imaginação. Eu lhes digo: todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Sem ele, nada do que foi criado existe, seja bom, mau ou indiferente. É Jesus Cristo quem mata, dá vida, fere e cura. Se ele não pudesse matar ou ferir, não seria o Criador. Se Jesus, o Eu Sou, é absoluto como o Criador, então ele precisa criar tudo. Em Deuteronômio, capítulo 32, lemos: Eu mato, eu dou vida, eu firo, eu curo, ninguém pode livrar das minhas mãos. Quem mais poderia matar senão o Criador?
Quem mais poderia curar ou ferir? Creiam no Senhor Jesus Cristo, não como foram ensinados a crer, mas como a sua própria essência. Orar para uma estátua ou imagem na parede é orar para algo morto. Nada no exterior está vivo, pois a vida está no interior. O Verbo se fez carne e habita em vocês. Se isso é verdade, então vocês devem descobrir onde ele está e como alcançá-lo. Ele é a sua imaginação humana? Testem-no e vejam. Quando me disseram que eu não podia sair da ilha de Barbados, eu disse para mim mesmo: tudo é possível para Cristo, que se tornou eu e habita em mim, e então, neste momento, acredito que tenho a passagem. Sentindo a passagem na mão, subi a prancha e embarquei no navio. Poucas horas depois, a companhia me ligou e eu embarquei, exatamente como imaginei. Se Jesus Cristo cria todas as coisas, então ele tornou essa passagem possível para mim. Eu o testei e agora sei exatamente quem ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, conto isso a todos que quiserem ouvir. Não sou aceito por muitos, porque eles ainda querem acreditar e rezar para um pequeno Jesus externo. Nos meus tempos de vaudeville, minha parceira de dança tinha uma imagem que ela chamava de Jesus. Com o rosto coberto de muita maquiagem, ela beijava a imagem 3 ou 4 vezes por dia para dar sorte. E quando não conseguia mais ver o rosto, rasgava a imagem e pegava outra igual. Esse era o pequeno Jesus Cristo dela. Ela não está sozinha. Centenas de milhões de pessoas acreditam em um Cristo externo e, portanto, são incapazes de acreditar nas minhas palavras. Exorto-vos a memorizar esses 18 versículos do primeiro capítulo de João, pois tudo está ali contido. São o prólogo, o prefácio do plano. A peça começa no versículo 19 e termina no capítulo 20, deixando o capítulo 21 como epílogo. Leiam as palavras com atenção e verão que Jesus Cristo é a palavra, cheio de graça e verdade. Essa palavra habita em vocês. Não precisam procurar a verdade no exterior, pois a graça irrompe subitamente de dentro. O mundo jamais verá a palavra através da vossa veste de carne, mas saberão que Deus cumpriu a sua promessa quando o plano de redenção de Deus se revelar a partir do vosso interior. Agora, vamos entrar no silêncio.